Fala, nação, saudações, Carlos. Fala na área, batendo papo com vocês aqui. E eu quero trazer aqui para vocês alguns depoimentos e algumas críticas de alguns ex-jogadores e comentaristas sobre a canalice, vamos dizer assim, ou a criancice do Gabriel Barbosa, o ex-Gabigol. E para mim, não jogou nada no primeiro jogo, fez aqueles 2 gols, ajudou, a gente é grato por isso, mas no segundo jogo continuou sendo o Gabigol de sempre, jogando muito mal, matando o time do Flamengo. Mas enfim, antes de mais nada, dá o seu like, compartilha aí, se inscreve, me ajuda aí que o canal está crescendo, graças a vocês, meu canal está crescendo. E eu agradeço muito a ajuda de vocês aí, toda a nação, mas eu vou deixar aqui os vídeos de alguns comentaristas, né, e ex-jogadores, largando o sarrafo no Gabigol, que infelizmente deu mole demais. Foi oportunista e moleque. Minha frase vai juntar a pessoa e o ídolo. Ele ama o Flamengo. Ama, a manifestação dele é correta, ele ama o Flamengo. O Flamengo abriu as portas para ele, um jogador que foi para a Europa e foi ridicularizado na Europa. Tanto na Itália quanto em Portugal. Foi ridicularizado. E o Flamengo abriu as portas para ele e ele ama o Flamengo por isso. Claro que sim. Foi participante direto em todas as conquistas do Flamengo, 13 conquistas. Ele ama o Flamengo. Conquistas de Libertadores. Até quando o Flamengo perdeu a Libertadores, ele estava lá. Né? Sim. Ele estava lá. Agora, ele se ama muito mais. É isso. Ele ama o Flamengo, mas ele se ama muito mais. É aquela história do elefante levando um escorpião para o outro lado do rio. Como é que é isso, pastor? O escorpião está com dificuldade para atravessar para o outro lado do rio. Aí ele pede uma carona para o elefante. Quando ele chega do outro lado, ele dá uma ferroada no elefante. Aí o elefante, pô, você me ferrou. Ele falou assim, mas eu não perco, não dá para perder. Pô, mas essa comparação aí foi tem pro Gabriel, hein? Não, exatamente. Sabe, não tem, assim, ele se ama muito mais. É dele, está dentro dele, é nato. Sim. Gente, assim, em alguns momentos eu fiquei constrangido por ele. Ele se distanciou na hora de receber a medalha, ele ficou sozinho num canto. O Davi Luiz ainda chama. Mas aí acho que é uma questão dele com ele, não é dele com o grupo, né? Porque o grupo abraçou, o grupo aceitou. Ele tinha direito de falar, né? Eu acho que tudo que ele colocou, talvez com mais tempo, ele falaria até mais coisas, né? Porque, eu acho que ele tem o direito de mostrar o que ele passou com o Tite, como ele se sente perante uma diretoria que na visão dele não o apoiou, né, sendo um jogador histórico e de conquistas pelo clube. Então eu acho assim que é um direito dele, tudo que ele falou é um direito dele, mas na minha opinião 100% não era o momento. É isso. Eu acho que ele poderia comemorar com os companheiros e poderia marcar uma coletiva, hoje, por exemplo, um dia depois, 2 dias depois, ter um pouco mais de tempo para falar também, esclarecer algumas perguntas, algumas questões que poderiam aparecer. Então, assim, com relação ao que você falou, eu acho que ele pensou, na hora que ele vai para a coletiva, ele pensou muito mais nele. Né? Foi no gramado. Na coletiva, não, desculpa, na entrevista ali, ele pensou muito mais nele do que na instituição, nos companheiros dele mesmo, né? Porque eu acho que as pessoas que foram abordar, os repórteres que foram abordar os jogadores do Flamengo, tiveram 2 perguntas, né? Uma, o sentimento do título e a outra, a saída do Gabigol. E não era momento para aquilo. Aquilo é momento de comemoração, de euforia, de você valorizar o grupo, valorizar a conquista. Então eu acho que, assim, ele atingiu o objetivo dele, como o Luiz falou, conhecendo a maneira que o Gabigol pensa, né? Que muitas vezes ele se coloca, talvez se imagina no mesmo nível ali do que a instituição, mas ele acabou pensando muito mais nele nessa situação.